decorrer dessa semana, o Senhor me levou a cantar alguns hinos que fizeram parte da minha conversão, fizeram parte da minha transformação inicial. Me fez lembrar de hinos que momentos eu cantei e horas depois eu já não lembrava mais a letra do hino que era, mas eu sei que era alguma coisa referente aos céus. Eu sei que era algo referente à manifestação do grande e terrível dia do Senhor. O Espírito do Senhor, Ele veio falando aos nossos corações no decorrer dessa semana, nos mostrando os efeitos da cruz, nos mostrando que nós devemos viver uma vida de cuidados mútuos um para com os outros, porque muitos têm perdido os seus caminhos por causa dos próprios irmãos. E o Espírito do Senhor falava no meu coração: ouça o que eu tenho dito, ouça o que eu tenho revelado, ouça o que eu tenho ministrado ao coração da minha igreja. E o Senhor, Ele me colocou esse versículo em meu coração, e ali eu comecei a meditar acerca da palavra. Acerca da palavra que João está na ilha de Patmos, aprisionado, segundo ele mesmo, pelos seus escritos, por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho de Jesus Cristo. No dia do Senhor, João é arrebatado em espírito, e ele ouve uma voz que diz a ele para que o que ele visse, ele escrevesse. João, ali impactado com aquela voz, ele vai se virar e vai começar ali a querer compreender quem é aquela voz que fala com ele, e ele vai ter um vislumbre, não de quem fala, mas um vislumbre de os 7 castiçais de ouro, e depois sim ele vai ver aquele que falava com ele, um semelhante ao Filho do Homem. Jesus Cristo, com o seu corpo glorificado, manifestado no meio dos 7 castiçais de ouro. Quando ele vê a glória, o resplendor do que Cristo se transformou, ele ficou impactado, porque ele havia visto um Cordeiro de Deus sendo imolado e crucificado no alto do Gólgota, na cruz do meio, um homem sem parecer em formosura alguma. Ele vê o impacto da glória de Deus revelada em Cristo Jesus nosso Senhor, e ele cai aos seus pés como morto. E quando ele cai aos seus pés como morto, Jesus estende a sua destra e diz assim: João, não temas. Não temas, porque eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Eu estive morto, mas eu estou vivo e vivo para todo sempre. Mas o que você vê, João, você escreve, João. Eu preciso escrever, João, acerca de algumas coisas que estão acontecendo e algumas coisas que há de acontecer, João. Mas para que você entenda o que vai escrever, você precisa entender que as estrelas que você viu e os 7 castiçais que você viu, os 7 estrelas são 7 anjos, e os 7 castiçais são as 7 igrejas, a qual você vai escrever e destinar cartas para elas, para mostrar que, apesar de eu não estar fisicamente no meio deles, eu estou atento a cada movimento e a cada ações a qual eles têm tido em vossas vidas. Mas, João, você vai escrever diferente. As escritas foi deixada e colocada como as revelações que João recebeu, mas elas tinham remetente Jesus Cristo de Nazaré, e havia uma autenticação. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz assim. Aleluia! Ela era manifestada por diversas formas. Jesus, ele diz: a cada uma delas eu vou me manifestar de uma forma diferente, mas ela será selada da mesma forma. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu vou me revelar, João, e você vai escrever. Você vai escrever para igrejas. Você vai escrever para Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes,
me revelar no tempo. Eu vou me revelar como o tempo da minha igreja e o tempo vindouro, e como haverá de manifestar no meio do meu povo, para que o meu povo se arrependa e volte às primeiras práticas. João começa a escrever. E João começa a escrever ali a primeira carta para a igreja de Éfeso. Uma igreja apaixonante. Uma igreja que, quando nós começamos a ler, mostrando a manifestação de Jesus de uma forma tão especial, mostrando que a igreja de Éfeso era uma igreja paciente, uma igreja perseverante, uma igreja que rejeitava as heresias e reprovavam práticas das doutrinas dos nicolaítas. A doutrina do que esse pecado não tem nada a ver, essa prática não tem nada a ver, tudo pode praticar o que quiser, pode andar da forma que quiser, pode seguir o caminho que quiser, mas essas práticas a igreja de Éfeso reprovava, porque a prática da palavra era viva uma vida de liberdade. O pecado te traz condenação, mas a palavra que liberta te traz a vida eterna. Então eles rejeitavam a prática do pecado para viver uma vida de abundância. Glória a Deus, aleluia. Uma igreja apaixonante, uma igreja que Jesus, ele conhecia a sua paciência, a sua perseverança, as suas rejeições, e assim como Jesus reprovava as obras dos nicolaítas, assim os irmãos de Éfeso faziam. Só que o Senhor, ele diz: mas contra ti eu tenho algo, porque vocês têm todas essas qualidades, mas esqueceram de algo. Deixou o amor se esfriar. Meu Deus. Perderam a essência da minha presença. Perderam a essência do que rege o globo da palavra de Deus, que é Deus amou o mundo de tal maneira. O amor, a base, o fundamento de Cristo morrer por nós. Vocês esqueceram as primeiras obras, abandonaram o primeiro amor, abandonaram a essência que fazia vocês se derramar na minha presença, abandonaram o amor e o cuidado mútuo de um para com os outros, esqueceram da minha presença e do meu grande amor. Mateus 24, Jesus, ele diz: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Mas isso não é condição para a igreja viver o esfriamento do amor. Isso não é condição para a igreja deixar de amar. Isso não é condição porque nós deixamos com que palavras que se tornam heresias venham fazer com que nós percamos a essência do amor, dizendo é cumprimento da palavra. Mas a palavra de Jesus diz: por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos vai se esfriar. Mas Jesus é a verdadeira essência e fonte ilimitada de amor. Então, enquanto estamos em Jesus, o amor tem que reinar e prevalecer na nossa vida. Aleluia, glória a Deus. Jesus, ele diz: contra ti eu tenho isso. Vocês perderam o primeiro amor. Perderam aquela alegria extasiante de estar na minha presença. Meu Deus. Qualquer coisa faz com que a minha presença seja deixada de lado. Deus sabe de todas as coisas. Deus conhece todas as coisas. Mas Deus conhece que por pouco você deixa Ele. Meu Deus Deus. conhece que por pouco esse amor que foi derramado por você seja abandonado. Meu Deus. Um amor de um pai para com um filho. Um amor de um filho para com um filho. Um amor de um esposo para com uma esposa. Não compara o amor de Cristo pela tua igreja e pelas almas que estão aqui nessa noite. E Ele diz assim: o amor pode voltar, o amor pode restabelecer, o desejo pode ser ansiado. Mas lembra que você perdeu, lembra-te de onde caiu.
meio do paraíso de Deus. Glória a Deus. A perda do mundo. João vai escrevendo. João agora vai escrever a segunda carta. João vai escrever a igreja de Esmirna. E essa igreja, ela é especial. Porque assim como o louvor que prestou atenção, na qual os jovens louvaram, começou com o versículo de João 16:33, no mundo tereis aflição. Porque nós vamos viver aflições. Nós vamos viver momentos de adversidade nas nossas vidas. E Jesus, ele escrevendo para a igreja de Esmirna, mostrou ali para a igreja de Esmirna que eles tinham fidelidade para com ele nos meios das tribulações e aflições da vida. Eles suportavam as perseguições e os sofrimentos. Era uma igreja que sofria com mártires, mas adorava a Jesus. Era uma igreja que era açoitada, perseguida, caluniada, mas adorava Jesus. Era uma igreja que não importava o que se levantava contra a vida deles. Ele sabia que não era por causa deles, mas era por causa do nome do Senhor. E o Senhor diz assim: vocês são fiéis a mim no meio das tribulações da vida, e por vocês serem fiéis a mim, eu darei a coroa da vida. Glória a Deus. Vocês vão vencer, Aleluia. vocês vão suportar, mas entenda que isso não é por causa de nós, porque em mesmo Mateus 24, Jesus ele diz: eu vos entregarei na mão deles, vocês serão maltratados, muitos de vocês serão mortos. Mas sabe o que é lindo? Mas ele diz assim: mas tudo isso é por causa de suportar o meu nome. Tudo isso é por causa de suportar a minha presença. Isso é tudo por causa de mim. Mas fique tranquilo, porque você pode até sofrer o dano da primeira morte, mas quando chegar o grande dia, você não sofrerá o dano da segunda morte, porque quem morre em Cristo Jesus vai para a vida eterna, para a glória de Deus. E Jesus está dizendo ao meu coração: ser fiel até a morte, e Ele dar-te a coroa da vida. Seja morto por causa do nome de Jesus, mas não receberá o dano da segunda morte. Meu Deus. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. E João continua escrevendo. Continua escrevendo. Agora João vai começar a escrever para a igreja de Pérgamo. Uma igreja perigosa. Uma igreja comprometida com o pecado. Uma igreja que aceita tudo. Uma igreja que aceita a doutrina de Balaão. Você pode profetizar aqui em nome do Senhor, mas pode viver conforme o mundo anda. Você pode cantar aqui para o nome do Senhor, mas pode andar no mundo segundo os cursos do mundo. Você pode profetizar aqui dizendo que o Senhor está falando 1000 maravilhas acerca da minha e da tua vida, mas lá fora você pode viver na prática do pecado, colocando pedra de tropeço para que os seus irmãos caiam. E Jesus está dizendo: eu estou vendo, eu estou enxergando.
Porque a igreja de Cristo não precisa que o mundo entre. É a igreja que precisa invadir. É a igreja que precisa levar a liberdade. É a igreja que precisa levar a palavra libertadora. E Jesus está dizendo para Pérgamo: Pérgamo, eu tenho visto que você está comprometida com o pecado. Abandona, arrependa-te e volte. Sabe por quê? Foi dito aqui: o caminho do homem parece bom aos seus olhos, mas o fim dele é destruição e morte. Números 24, a partir dos versículos 2, ali mostra Balaão profetizando no nome do Senhor. Números 31, versículo de número 8, mostra a morte de Balaão ao fio da espada. E o versículo número 16 revela porque ele foi morto ao fio da espada, porque ele colocou Israel para prevaricar contra o Senhor. O Senhor mata, o Senhor destrói pedras de tropeço. O Senhor não aceitará que aqueles que conheceram a verdade vivam destruindo almas que precisam de liberdade. O Senhor, ele matou a Balaão. E Balaão profetizava pelo Espírito do Senhor, mas abandonou a prática do Espírito para viver na prática da carne. Mas é maravilhoso isso. Porque o Senhor, ele diz assim: vocês vão vencer se vocês se arrependerem. Eu vou dar para vocês para comer um maná escondido, vou dar para vocês uma pedra branca, e nessa pedra eu vou colocar um novo nome, na qual ninguém sabe, senão só aquele que há de recebê-la. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E João continua escrevendo. João vai começar a escrever agora a carta para Tiatira, a igreja que cresceu no serviço ao próximo, mas envolvida com a idolatria. As obras deles eram maiores do que as primeiras, mas eles toleravam a Jezabel. Eles aceitavam o adultério espiritual. Eles aceitavam clamar no nome santo do Senhor aqui. E quem conhece aquelas pintinhas que nós amarrávamos no braço assim, faziam um pedido, e quando elas se quebrassem, o pedido seria realizado? Amuletos. Pessoas com crendice. Aconteceu algo em casa que a minha esposa até falou algo para mim, que eu vou revelar aqui. A gente estava se arrumando para vir para o culto e deu um problema na porta do nosso guarda-roupa. E eu fui colocar a porta no lugar e ela deu um espelho, o espelho quebrou. O espelho quebrou e caiu na minha frente. Eu estava de chinelo, o espelho caiu assim, espedaçou no quarto todinho. Mas para a honra e a glória do Senhor, eu não sofri nenhuma lesão, porque o nome do Senhor é glorificado através das nossas vidas. Mas minha esposa falou, diz por aí que quando o espelho quebra, eu falei, é 7 anos de azar. Mas para quem vive no adultério espiritual, mas para quem vive para Cristo Jesus, não o Senhor, eu profetizo um guarda-roupa novo para a glória de Deus. Aleluia. Você está entendendo que nada acontece por acaso nas nossas vidas? Mas aceita. Aceita a água ungida, o lenço ungido, a vassoura ungida, a rosa ungida, aceita tudo. Esses tempos eu estava vendo, porque nós assistimos aquele Jornal da Fronteira, numa hora do nosso almoço, vendo aquela romaria, que o povo fazendo bastante expedito, era cada coisa, eu falava, meu Deus, Jesus. As pessoas ainda colocam as mãos lá e falam assim, porque as pessoas dão credibilidade ao homem, santificam homens como se eles
Na palavra dele em Mateus capítulo de número 13, versículo 24 a 30, a parábola do joio e do trigo, onde ele diz que os maus conviverão com os bens nos últimos dias. Tem pessoas maus, mas tem pessoas boas em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas o dia da colheita vai ser separado. Deus, aleluia. E quem tem ouvidos ouça. O Espírito diz às igrejas. Glória a Deus, aleluia. E João continua escrevendo. João vai escrever a quinta carta e ele vai escrever a igreja de Sardes. Tem aparência de vida, porém está morta. Muito se diz cristão hoje. Hoje o cristianismo ficou barato. Hoje, se você dizer que é um cristão autêntico, as pessoas te confrontam dizendo: eu também sou cristão. Mas o que define o cristão autêntico dos cristãos nomeados é a prática e a conduta de vida. É o testemunho que ela leva sem abrir a boca para dizer palavras. É por onde quer que ela passa, mostra a verdadeira característica de um cristão autêntico. Mas hoje nós vemos pessoas dizendo que é cristão, cristão que frequenta a igreja, dá dízimo em igreja, oferta em igreja, contribui com a oferta missionária na igreja, louva na igreja, prega na igreja. Perdão, meus queridos, mas eu trabalho com um patrão ímpio, católico, esposa espírita, e o que eu mais escuto tem pessoas, eles dizendo assim: você me perdoa, porque eu sei que você é diferente, mas tem cada tipo de crentinho por aí. São os falsos cristãos. Tem aparência de vida, mas está morto faz tempo. Tem aparência que está bem colocado, mas na verdade está longe do reino de Deus. Pessoas que estão voltadas para si próprio. Tem aparência de piedade, como Paulo disse em 2 Timóteo 3,5. Tem aparência de piedade, mas nega a eficácia. Porque a primeira oportunidade que tem, pisa no pescoço. Só que Jesus, ele diz ali: mas tem pessoas que mantêm as suas vestimentas brancas. Tem pessoas que estão vivas sim, e vivíssimas, pedindo as misericórdias do Senhor para lhe sustentar na tua presença. E Jesus, ele diz: esses tipos de pessoas, eu vou vestir eles com vestes brancas. Ah, meu Deus, e de nenhuma maneira eu riscarei o nome deles do livro da vida. Meu querido, mantenha a vida, não viva de aparência, seja autêntico cristão. Está fraco, geme, chora, baba na presença de Deus, pede de novo, mas não viva uma vida de fortidão se você está vivendo uma vida de fraqueza. Viva na presença de Deus, viva uma vida de piedade na prática de vida. Mas vamos lá, que o tempo foi embora. João continua escrevendo. E João vai escrever a sexta carta, a carta à igreja da Filadélfia. A igreja da Filadélfia, Jesus, ele mostrou para ela que conhecia ela pela sua fidelidade e a sua perseverança. Que mesmo em meio à apostasia, ao esfriamento espiritual, Jesus, ele sempre encontra o remanescente na igreja da Filadélfia. Não, vou dizer de novo: em meio à fragilidade e o esfriamento espiritual e o tempo de apostasia, Jesus, na igreja de Filadélfia, encontrou pessoas remanescentes que não negaram a fé, que perseveraram na tua presença e continuaram na presença dele, rogando e suplicando os teus favores, da certeza que todo mundo pode abandonar, mas o crente em Filadélfia jamais abandonará ao Senhor no tempo de apostasia. O Senhor ainda achará
que aquele que perseverar até o fim será salvo. O Senhor está dizendo, Filadélfia, eu sei que você vai alcançar, eu sei que você vai chegar, e quando você chegar lá, eu te farei coluna do templo de Deus. Ninguém vai mover você, porque você é uma verdadeira coluna do templo do Senhor. Trazendo para os nossos dias, você é coluna da tua casa, você é coluna do teu trabalho, você é coluna do teu colégio, você é coluna por onde quer que você passar, e o Senhor está dizendo, permaneça fiel, deixa as pessoas atacar, deixa as pessoas falar. Coluna não é a palavra, porque coluna foi colocada pelo Senhor, e coluna estabelecida pelo Senhor jamais poderá ser abalada, rompida, quebrada ou retirada. Então tu és uma coluna nesse tempo de Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. João continua escrevendo. João vai escrever a 7ª carta. João vai escrever a carta à igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia, nem quente nem fria, morna, e o Senhor está dizendo assim: vocês eu vou vomitar. Tenho feito tantas coisas e o meu desejo ainda é vomitar. A igreja rica materialmente, mas pobre espiritualmente. Rica materialmente, não estou dizendo que não podemos ser. O que não podemos ser é pobre espiritualmente. O que não podemos é viver uma vida de inversão de valores, buscar primeiro as coisas da terra para depois buscar as coisas dos céus. Jesus mesmo, ele diz no seu sermão da montanha, no capítulo de número 6, Jesus mesmo, ele diz ali a partir do versículo, aleluia, glórias a Deus, me fugiu, versículo 19, ele começa a lhe dizer ali, para que nós não venhamos a juntar tesouro na terra, onde as ferrugem consomem, onde o ladrão rouba e minam, mas a juntar esse tesouro nos céus, aonde não roubam, não minam, não faz nada, sabe por quê? Porque onde está o teu coração, aí está o teu tesouro. E a igreja de Laodiceia, o Senhor está dizendo, vou vomitar vocês, por quê? Porque as coisas que vocês têm buscado são coisas da terra, mas o Senhor tem dito também ao meu coração, que aqueles que buscam o seu reino e a sua justiça, Ele não deixará faltar nada sobre a tua vida, porque tu és rico espiritualmente. Glória a Deus, aleluia. Mas quem busca a riqueza material, abandonando a verdadeira essência do que nós precisamos, que é o espiritual, Jesus ele diz para a Laodiceia: você se acha? Mas sabe quem vocês é? Eu não veio aqui. Desgraçados, pobres, miseráveis, cegos e nus. Para encerrar, 2 Timóteo, 1 Timóteo, capítulo de número 6, versículos 17 a 19. Conselho para quem tem medo de pregar barriga. Conselho do apóstolo Paulo: manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, e nem ponham a esperança das incertezas das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para dela gozarmos, e que façam o bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente, e sejam comunicáveis, e que entesourem para si mesmos um bom fundamento para o futuro, para que possa alcançar a vida eterna. Aleluia, Deus. Glória a Deus, aleluia. Santo Deus. Você tem a maior riqueza na tua
Eu não sei o que está faltando na tua vida, mas eu profetizo em nome de Jesus. Eu profetizo a recuperação das coisas materiais para a tua vida. Eu profetizo saúde para o templo do Espírito Santo. Eu profetizo renovo espiritual para a tua vida. Eu profetizo força para a tua casa. Eu profetizo bênçãos para a tua família. Eu profetizo bênção para o teu trabalho. Eu profetizo cura para os teus filhos. Eu profetizo salvação de alma para a tua família. Eu profetizo as coisas espirituais para a tua vida, porque Jesus falou no meu coração. Eu estou andando ainda no meio do meu povo. Quem tem ouvido se está vivendo na prática do pecado, é hoje o tempo de confessar, de deixar de lado para viver uma vida com Jesus. Se está andando debaixo de amuleto, é dia de quebrar esse amuleto hoje para viver na presença de Jesus. Se está vivendo uma vida de fraqueza, é dia de ser fortalecido nessa noite pela presença de Jesus, porque Jesus ele diz aos que vencer, eu tenho morada preparada. Ser uma igreja diferente. Vocês são diferentes. Vocês têm brilho do Espírito Santo. Vocês têm a presença